que você, através da palavra dele, presenteasse a outros com a vida. Que vida? A vida eterna. Porque você é instrumento de Deus quando você se posiciona. Você é instrumento de Deus quando você anda no caminho que Ele determinou que você andasse. Agora, quando você não anda nesse caminho, você se torna um instrumento de morte. Amém, meus irmãos? Então, eu pus um nome nessa pregação. Interessante. Um pouco polêmico. Mas o título dessa pregação é Deus, um Deus ciumento. Amém? Glória. Versículo 5 diz assim: E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as suas forças. Meus irmãos, no Novo Testamento, quando Jesus é questionado e quando ele questiona, ele fala sobre a importância de amar o Senhor teu Deus, porque no amar o Senhor teu Deus é cumprida todas as palavras, todos os mandamentos, toda a Escritura, ela é cumprida no amor a Deus. Amém? Agora, o que é esse amor? O que é esse amor? Esse amor é uma exigência de Deus para uma dedicação total a Ele. É uma exigência de Deus para um zelo total a Ele. É uma exigência de Deus para uma entrega total. Amém? Será que estamos nos entregando verdadeiramente para Deus? Será que temos amado a Deus verdadeiramente? Será que realmente temos colocado as nossas forças? O que é a força, irmão? É a vida. E o que é a representação da vida? O nosso tempo. Porque a nossa vida é medida em tempo, medida de homens, medidas em dias, medidas em horas. E a nossa força, ela é colocada no nosso tempo. Ao tempo que nos dedicamos a Ele. Ao tempo que nós entregamos o nosso coração a Ele. Então, Natan, qual é esse tempo? Quanto devemos nos dedicarmos ao Senhor? E Ele fala que devemos guardar a palavra dEle dia e noite. Em todo tempo. Em todo momento. Em todo o momento. Amém, meus irmãos? Agora, algo interessante acontece na nossa vida. Hoje, temos aqui servos de Deus. Amém? Amém. Então, estou pregando para filhos de Deus aqui. Amém. E não se engane. Possa ser que nesse dia, sua mente esteja pensando, vir para o culto normal, para mais um culto de rotina. Mas não. Existe uma palavra no seu coração, se você permitir que essa palavra produza vida em você. Amém? Preste atenção. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus tiver te trazido à terra que jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, e dar-te cidades grandes e boas, que tu não edificastes, e casas cheias de todas as coisas que não enchestes, e poços cavados que não cavastes, e vinhas e oliveiras que não plantastes. Quando comeres e te saciares, então cuidado para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, Deus ele tem nos enchido de bens, nos enchido de vida, nos enchido de paz. Mas nós acreditamos que somos nós responsáveis por isso. Ele provê e provê e provê. E nós cremos às vezes que é a nossa mão. Mas não é. É a mão dele sobre a nossa vida. Por quê, irmãos? Por que Deus faz isso sobre nossas vidas? Porque Ele escolheu a mim e a você, Denise. Ele escolheu a mim e a cada um aqui. Ele escolheu e Ele tem provido em todos os momentos. Mas por muitas vezes nós queremos com as nossas forças fazer algo e não temos essa capacidade.
Não temos capacidade para nada, meus irmãos. Tudo é de Deus. Tudo é provisão. Tudo é Deus falando. Tudo, tudo, tudo e tudo. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém. Mas cuidado, para que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Temerás o Senhor teu Deus e o servirás e jurarás pelo seu nome. Então, a nossa ingratidão começa quando não reconhecemos tudo que Ele tem feito para nós. Mas Ele pede algo. Através de tudo que Ele tem feito em nossa vida, Ele exige algo. Servidão. Se torne um verdadeiro servo. Sirva. Devemos servi-lo. E jurarás pelo seu nome. E agora, algo importante. Porque o seu Deus é um Deus ciumento entre vós. Ele nos selecionou. Ele, sendo santo, imaculável, te chamou e chamou a mim. É igual quando um homem está tão apaixonado, vê uma mulher que é perfeita e escolhe ela. E ela escolhe ele também. E aí começa um ambiente de paz e de prosperidade. Mas, quando nós, em nosso coração, se desvia para outros deuses, acontece algo, que é o entristecimento. Porque primeiro, meus irmãos, Deus ele se entristece com nós quando nós nos desviamos do caminho dele. Só que ele se entristece e ele fala uma vez. Ele se entristece e ele fala 2 vezes. Ele se entristece e fala 3 vezes. Mas existe um porém. Existe um momento da ira. Existe um momento que ele se levanta e fala: basta! Ao tempo chegou a hora. Tome sua postura e o seu lugar. Porque o Senhor Deus é um Deus ciumento. Ele não aceita ser dividido. Como assim, Natan? Como é que eu divido Deus? Quando o meu coração está em qualquer outra coisa, no lugar que devia ser Ele, como prioridade em nossas vidas. Então se torna deuses para nós mesmos. E aí nesse momento se torna uma idolatria. O nosso ídolo pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser uma pessoa. A imagem de homens, como diz lá em Romanos, capítulo 1, fala que nós fazemos ídolos à nossa própria imagem, nós o adoramos. São nossas vontades e nossos desejos, mas não são os desejos de Deus. E por causa disso padecemos, por causa disso perecemos, porque não meditamos nele de dia e de noite. Porque se meditássemos nele de dia e de noite, a vontade dele seria cumprida em nossa vida. E nós prosperaremos, porque a palavra dele diz que as bênçãos perseguirão aquele que o ama, aquele que verdadeiramente o obedece. Mas para obedecer, precisa colocá-lo em lugar de prioridade. Amém, meus irmãos? Não tentareis ao Senhor vosso Deus como tentasse em massa. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele ordenou. E farás o que é correto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem contigo, e para que possas entrar e possuir a boa terra que o Senhor jurou aos seus pais. Deus ele não cobra de nós, irmãos, para fazermos aquilo que é reto aos olhos dos homens. Não está cobrando de mim ser perfeito aos olhos da Carla. Não está cobrando de mim ser perfeito aos olhos do meu pai, nem dos meus amigos, o Cauã e o André que estão aqui, o Carlão. Ele não está cobrando sermos perfeitos aos homens, mas perante Ele. Porque assim como o pastor trouxe a palavra agora, seremos julgados perante Ele. Não seremos julgados pelos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Seremos julgados perante o Deus que é santo. Um Deus que é santo. Um Deus que é santo. Agora eu te pergunto, e você, pecador, como você fica perante o Deus santo? Como você se porta perante o Deus santo? Aonde você se coloca quando tem uma presença sendo manifestada? Porque, biblicamente, quando Deus e sua santidade é manifestada, os homens, que eu não chego aos
aos pés deles, em santidade, eles se prostram e temem a Deus, quanto mais a nós, e nossos pecados, e nossas falhas, e iniquidades, porque não nos arrependemos, porque não tomamos a posição de verdadeiramente entregarmos a nossa vida ao Senhor, porque estamos aqui dia após dia, ano após ano, mas sem uma postura verdadeiramente de um filho e de um servo, e Ele cobra de você que você seja um servo. Seja servo. Viva aquilo que está predestinado a você viver. Não foi você que escolheu a Deus, Ele te escolheu e Ele tem ciúme de você. Ande pelo caminho que Ele tem te chamado. Nós éramos servos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Senhor mostrou sinais e prodígios, grandes e dolorosos ao Egito, a Faraó e toda a sua casa, diante de nossos olhos, e nos tirou de lá para que pudesse nos trazer para dar a terra que jurou aos nossos pais. E o Senhor ordenou que fizéssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem eterno, para que Ele pudesse nos preservar vivos, como somos neste dia, e será a nossa justiça, se observarmos todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Ele quer ser a sua justiça, Ele quer ser a sua justificação. Mas eu preciso perguntar para a igreja, para cada um, eu preciso que cada um se pergunte dentro de si mesmo: qual é o Egito que Deus te tirou? Aonde era o Egito que você estava e Deus com mão forte te tirou de lá? Qual era a perturbação? O que te perturbava? O que te derrubava? Qual era o pecado que todo dia esmagava o seu eu? E Deus te tirou de lá. Porque quando você era servo do pecado, o pecado te chicoteia. Mas quando você é servo de Deus, Ele te abençoa. Mas às vezes somos como este povo que seguia Moisés. Nos tirou do Egito e agora queremos voltar para Ele. Nos tirou do pecado e vamos voltar ao pecado. Nos tirou do caminho da morte e vamos voltar para Ele. Meus irmãos, é tão temeroso isso. É tão temeroso porque eu enxergo em minha vida muitas atitudes. Porque Deus julga as nossas atitudes em cada palavra. E isso é tão temeroso. Porque por muitas vezes falamos e questionamos e murmuramos. E aí estamos querendo dizer que queremos voltar ao Egito. Achamos que temos algum poder. Você acha que você pode vencer o pecado? Você acha que você tem a capacidade de vencer aquilo que te derruba? Você acha que você é mais forte do que Satanás? Você não é, mas Jesus Cristo é. E se você estiver com Ele, você vencerá. Se Ele te capacitar, você será capacitado. Se estiver com Ele. Mas se não estiver com Ele, meu irmão, se você não estiver na presença, meu irmão, você vai cair, grande vai ser a sua queda. E a ira de Deus e as consequências dos seus pecados, dos teus atos, irão encontrar você, irão te esmagar. Porque Satanás, ele quer isso, ele quer te destruir. Mas firme-se no caminho do Senhor, e Ele será a sua justiça. No capítulo 7 diz assim, versículo 3: tampouco estabelecerá casamentos com elas, não darás tua filha ao seu filho, nem a tua filha tomarás ao teu filho, porque elas fariam com que teu filho deixasse de me seguir, para servir a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós, e vos destruirá repentinamente. Mas assim lidareis com elas, destruirei os teus altares, e quebrarei as suas imagens, e derrubareis os seus bosques, e queimareis o fogo com as suas imagens de esculturas, porque és o povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como um povo especial para si mesmo. Ei, presta atenção comigo no versículo 6. És o povo santo para o Senhor teu Deus. O
Senhor teu Deus te escolheu como um povo especial para si mesmo. É o Senhor que nos escolheu, que está falando que Ele tem cuidado. Você é especial para Ele. Você é especial para Ele. Mas existe uma forma de nos contaminarmos. Existe uma forma de cairmos. Se nós fizermos aliança com aqueles que não são nosso povo. Se nós fizermos aliança com aquilo que não é sagrado. Se nós fizermos aliança com aquilo que é mal. Aí nós caímos. Aí nós fraquejamos. Aí nós entristecemos a Deus. Mas assim lidareis com elas. Destruirei os seus altares. Qual altar que você levantou no seu coração? É verdade, Jesus. O que você colocou no lugar que deveria apenas adorar a Deus, porque com a sua boca você falou: Deus, eu vou te adorar. Isso aqui que o Senhor me deu, eu usarei para te louvar. Esse fôlego de vida que há em mim, eu usarei para te exaltar. Então nesse altar, o que você tem colocado? E quebrareis as suas imagens. Tira da sua vista, tira da sua frente, tira de perto. E derrubarei os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Algo que é destruído pelo fogo não pode ser reconstruído. Algo que é destruído pelo fogo jamais voltará a ter a mesma forma. E o que é destruir com fogo? É quando você fala: basta! É hora de incendiar isso. É hora de deixar para lá. É hora de acender a fogueira e jogar para dentro tudo aquilo que tem dominado o meu coração. Porque o fogo ele consome. E depois de consumido ele apaga. E você segue. Joga no fogo tudo aquilo que é imoral. Joga no fogo tudo aquilo que te afasta de Deus. Restabeleça o altar na sua vida. Ei, vocês estão comigo? Mas porque o Senhor os amou e porque Ele desejava cumprir o juramento que havia jurado aos seus pais. A cada um aqui existe uma promessa de Deus. A cada um aqui existe um chamado. A cada um aqui existe algo que Deus determinou para a sua vida e você sabe o que é. Ele te amou e te escolheu para isso. Ele tem nos escolhido para isso. Mas precisamos restabelecer o altar. Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam. Amém. Ele guarda o pacto, mas ele também traz misericórdia. Então se caiu, busca a misericórdia dele. Se fraquejou, corre para ela agora. O tempo é hoje, o momento é o agora. Porque ele guardou o pacto que ele fez com você. Ele guardou a aliança que ele fez com a gente. A aliança de paz. Uma aliança eterna comigo e com você. Não estão vendo? Será que não conseguem enxergar que o Deus Santo, justo e bom nos ama e nos chama e tem ciúmes porque Ele cuida de nós? Se ouvistes esses juízos e os guardares e cumprires, que o Senhor teu Deus vos dará o pacto e a misericórdia que jurou aos teus pais, e Ele te amará. Ei, se ouvires, tá? Se ouvires, se começarmos a escutar a palavra do Senhor, se começarmos a viver a palavra do Senhor, Ele nos amará. Ei, Deus vai te amar, meu irmão. E aí, com Deus te amando, você vai se preocupar com o que nessa vida? O que exige mais valor nessa vida? O Criador do universo olhando para um ser insignificante como nós e nos protegendo e nos amando. O que mais você precisa? Qual é o problema que Deus não resolve? Qual é o problema que numa vida eterna você não resolva? Não existe nada, meus irmãos, que nos separará do amor de Cristo. Não está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, o medo, a fome, a perseguição? O que nos separará do amor de Cristo? Mas murmuramos mesmo assim. Ele te amará, te abençoará, te multiplicará. Ele também abençoará o fruto do seu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu vinho, o teu azeite,
a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas na terra que ele jurou aos teus pais que te daria. Serás abençoado acima de todos os povos. Haverá homem e mulher, não haverá homem ou mulher estéril entre ti, nem o teu gado. E o Senhor tirará de ti toda a enfermidade, e não colocará sobre ti nenhuma das terríveis doenças do Egito que conhecestes, mas porá sobre todos aqueles que te odeiam. Serás abençoado sobre todas as pessoas. E quando ele fala que seu fruto será abençoado e que você não será estéril, ele está falando que você produzirá. Nessa passagem, parece ser seletiva a frutos, mas ele está falando que tudo quanto você fizer gerará vida, produzirá. O seu ministério vai produzir, a sua casa irá prosperar, no seu trabalho você prosperará, em tudo. Eu não estou falando que você será um milionário, eu estou falando que você vai prosperar. Você será diferenciado de todos aqueles que não servem, pois está escrito, e verás a diferença daquele que crê e do que não crê. Será justificado em tudo, é Deus que te justifica. E o Senhor tirará de ti toda enfermidade, e não colocarás sobre ti nenhuma das terríveis doenças do Egito. Que Egito? O Egito é a servidão. E onde é a servidão? É onde o pecado abunda. E que doenças são essas, meus irmãos? A consequência do homicida, a consequência do imoral, a consequência do ladrão. Essas coisas não virão mais sobre ti. As consequências do Egito não virão sobre ti. Porque você está trilhando um caminho reto perante o Senhor, um caminho de paz, um caminho de vida. Mas às vezes pensamos que estamos trilhando esse caminho. Mas somos como o povo que é representado em Deuteronômio, que já está no deserto. Por que estamos no deserto? Porque nós já saímos da servidão. Mas como vamos dar conta de cada palavra que proferimos, não paramos de falar e amargurar e blasfemar contra o Senhor. E aí, ao invés de vivermos uma vida reta e um caminho direto às bênçãos do Senhor, vivemos em círculos, mesmo já tendo saído do Egito. Então permanecemos murmurando. E 40 dias se torna 40 anos. Alguns estudiosos dizem que seria ainda menos de 40 dias. O deserto é uma passagem. O deserto é uma prova de que o Senhor está contigo. Amém. Porém, se você não fechar a sua boca, se você não domar a sua língua, um curto processo vai se tornar anos e anos de dor e sofrimento. E ainda existe um risco, meus irmãos, porque muitos e gerações foram abatidas naquele deserto por falta de vigilância, porque não escutavam o Senhor. Mas você pode ser a geração que vai ver a terra prometida, a geração que vai aprender com o erro dos outros, a geração que vai falar: não serei igual a eles. Eu vou romper. Amém. Quem aqui quer ser essa geração? Amém. Nós vamos romper, irmãos. Precisamos romper. Precisamos nos desapegarmos desse mundo e de suas coisas, dos seus tempos. Eu não estou falando que você precisa vestir uma roupa de santo, andar de terno e paletó para cima e para baixo. Eu estou falando que você precisa mudar a sua mentalidade e o seu coração e a forma com que você respira, e o ar que sai dos seus pulmões tem que ser em adoração ao Senhor. Amém, Jesus. Eu estou falando de zelo, eu estou falando de dedicação, eu estou falando de, mesmo que você tenha uma consciência imoral e um coração sujo, mesmo que você esteja assim, porque Deus, ele é misericordioso para aqueles que Ele o ama, você vai se ajoelhar e você vai falar: Deus, essa é a minha mente, esse é meu coração, muda-me, 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 muda, diligentemente. Diligentemente, meus irmãos, é constantemente. E constantemente você será santificado. E constantemente você vai atravessar o deserto. E constantemente você vai obter as bênçãos de Deus. Amém, Jesus. É algo tão pregado aqui nessa casa. Meu pai é o que gosta de falar muito. A última vez que o André pregou, se eu não falha a memória, ele também falou sobre o caminho das bênçãos e da maldição. É simplesmente um caminho direto.
Mas às vezes é um caminho de silêncio. Às vezes é um caminho de dor, mas se você está com Jesus, os seus sapatos não vão se desgastar. Como assim meus sapatos não vão se desgastar? As suas pernas, os seus joelhos não vão ser quebrados. Significa que você vai caminhar. Estou no deserto. Estou passando. Glória a Deus pelo deserto. Quem pode dar glória a Deus pelo deserto? Amém, glória a Deus. Porque o Senhor zela. Olha, capítulo 8. Versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar. O primeiro processo do deserto. Para te provar. O segundo processo do deserto. Para saber o que havia em teu coração. Está no deserto. É provação, é humilhação. Deus quer te conhecer mais. Deus, Ele quer que você mostre para fora a verdadeira pessoa que você é. E é nesse deserto, irmão. É nesse processo. Para saber se guardaria os seus mandamentos ou não. E agora eu pergunto à igreja: vamos guardar a palavra? Vamos amá-lo no deserto? Sim ou não? Amém. Porque é nos momentos de aflição que somos testados, que somos provados, que nos humilhamos. Agora é melhor nós nos humilharmos do que Deus nos humilhar. Se eu me humilhar, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, está falando que nós devemos nos humilhar, porque Deus, Ele pode te humilhar. Mas essa humilhação que vem de Deus, não queira passar por ela. Ela é pesada, ela é dura e ela vai te corrigir. Senhor. É Jesus. Aleluia. E Ele te humilhou. E permitiu que tivesses fome. E te alimentou com maná. Ele permitiu que você chorasse. E depois Ele enxugou suas lágrimas. Que não conhecia, nem os seus pais conheciam. Porque às vezes você não conhece a Deus. Mas nesse deserto você vai conhecer. E as pessoas que estão ao seu redor também vão conhecer o teu Deus. Porque quando você enfrentar o deserto e romper através dele, as pessoas falam: cara, a gente passou por isso. Então você vai conhecer o Deus que você diz que serve. E as pessoas também vão conhecer o seu Deus. Amém? Não foi pregado aqui sobre Sadraque, Mesaque, Abednego. E os caras não arregam. Os caras entram na fornalha. E aí todo o império, que na época era o que governava o mundo, soube quem era o verdadeiro Deus. Para que soubesse que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. De quê? De toda palavra que procede da boca do? O homem viver. Você não vai viver de pão, você não vai viver de roupa, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Porque da boca dele procede o pão, da boca dele procede as vestimentas, mas é da boca dele. A tua veste nunca envelheceu sobre ti. Interessante, né? O povo murmurava 40 anos no deserto e o cara com o sapato novo dele que comprou, velho. Eu só tenho um sapato, mas ele não deixa desgastar. Você só tem uma vida, meu irmão. E se você tiver com essa vida nos caminhos do Senhor, Ele vai preservar ela. Agora anda 40 anos com um sapato que não foi Deus que te deu. Pega algo que não foi Deus que te deu. E tenta viver, tenta caminhar para você ver se não se desgasta rapidamente. Se não vira uma maldição ao invés de bênção. Agora 40 anos com a mesma roupa. Isso aqui, meu irmão, é muito forte. A tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem seu pé se inchou estes 40 anos. Porque o vigor da vida, meu irmão, está em Deus.
considera também em teu coração que, como um homem castiga o seu filho, também o seu Deus te castiga. Deus, ele castiga. Muitas vezes eu estou no erro. Sabe como é que Deus faz comigo? A Carla que sonha. Ela canta assim, não, sonha. Aí alguma coisa desanda, eu já falo, ó. Porque Ele nos deu o conhecimento de saber aonde erramos, para que quando venham as consequências, ninguém se torne inocente perante Ele. Então nós entendemos, tá, essa consequência, então o que eu faço agora? O que eu faço agora? Seja como Davi. Estive conversando com um amigo meu esses dias, falei, mano, nós temos que ser igual Davi. Errou, cai de joelho e para ficar nas tuas mãos, porque o Senhor é misericordioso. Vamos cair de joelhos, irmãos. Vamos devotar a nossa vida a Cristo. E para finalizar, não digas em teu coração, versículo 17 do 8, o meu poder e a força da minha mão me trouxe esta riqueza. Mas te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá poder. Ele te dá poder para obter as riquezas, para que Ele possa estabelecer o seu pacto que Ele jurou aos teus pais, como é neste dia. E acontecerá que se te esqueceres completamente do Senhor teu Deus, e buscares outros deuses e os servires, e os adorares, neste dia testemunharei contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante da vossa face. Também vós perecereis, como porque não quiserdes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Existe um fim para tudo, meu irmão. E todos esses fins vai te levar a um caminho perante Deus, o Deus ciumento. E o Deus ciumento, ele cobra postura. O Deus ciumento, ele cobra uma obediência. Ele não cobra que você seja perfeito, porque ele sabe que você é imperfeito. Mas ele cobra a santidade. A santidade é diferente da perfeição para nós, porque Deus, ele é perfeito. Mas para nós é andarmos cada dia em santificação, todos os dias reconhecendo o nosso erro e buscando Ele. Então seremos perfeitos em santificação, não porque você não é, porque você é falho, você é pecador, Ele é perfeito. Mas Ele vai trazer sobre ti as bênçãos sobre Ele, as bênçãos que Ele promete, virão sobre ti, porque você tem sido fiel, porque você tem sido obediente. Mas quando falar, estou em paz, graças a Deus estou no meu emprego, estou no meu carro, Deus tem me abençoado, na minha família está todo mundo bem, não ache por nenhum segundo que alguma coisa é sua. Tudo é de Deus, tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória dele, porque é Ele que te dá o poder de possuir qualquer coisa. É algo que eu e meu pai conversamos muito. Tudo que temos é Deus que nos proporciona. Amém. Não temos nem, se você for parar para pensar pela lógica, não existe lógica. É só bênção de Deus, bênção de Deus. E às vezes o nosso coração quer se engrandecer de alguma forma, mas aí nós nos colocamos e o disciplinamos em palavra, porque somos disciplinados aqui, irmãos. Esse aqui é o segredo de tudo, disciplinarmos a nós mesmos constantemente. Essa é a palavra, constantemente. Mas se vocês não escutarem, também vós perecereis, porque não quiseste obedecer à voz do Senhor. E pior, fala que neste dia testemunharei contra vós. Já imaginou, irmãos? O Deus que tanto te amou, o Deus que tanto tem provido sobre nossas vidas, testemunhando contra nós. E aí o que você vai dizer? Para onde você vai olhar? Não existe mais socorro, porque o único socorro que nós temos é do Senhor. Amém, irmãos? Ele é um Deus ciumento, Ele vela pelas nossas vidas, Ele nos ama, Ele nos escolheu, e Ele quer que vivamos um caminho de bênçãos, de paz, de produzir frutos em nossa vida ministerial, em todas as áreas. Amém. Mas precisamos amá-lo. Não é abrir a nossa boca, irmãos. Não é falar, eu te amo, Jesus. Todo mundo você ama Jesus, eu amo Jesus, você crê em Jesus, eu creio em Jesus, eu amo Jesus. E o que você tem feito? Como prova o seu amor? Aquele que obedece, aquele que me ama é o que obedece a palavra do meu Pai. Simples, acabou. Jesus que disse. E aí,
aí, vai questionar Deus? Quem é você? Ele está falando que são suas atitudes. O livro de Tiago fala que a fé sem obras é morta. São as nossas atitudes. Vamos mostrar, vamos provar, vamos nos dedicar e ter zelo de obediência, para que Deus saiba que nós o amamos verdadeiramente. E Ele nos amará. Simples. Ele nos amará. Agora, se não, às vezes perdemos tempo. Porque se não queremos um real compromisso com Ele, naquele dia Ele vai olhar para a gente e vai falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço, meu irmão. Ah, mas eu não te conheço. Eu não te conheço, porque você esteve lá, você se desgastou o seu tempo, mas você nunca colocou o seu coração para mim. Porque não é o nosso corpo físico aqui, é o nosso coração. Não é neste monte, nem naquele monte, mas aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então vamos colocar o nosso coração perante Ele. E se estamos hoje num deserto, esse deserto era para que Ele prove o nosso coração. Então vamos nos dedicarmos. Amém. E produzir. A palavra diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir. Santificai-vos, santificai-vos. É um caminho de escolhas, é um caminho de ação. Não é um caminho de palavras. Palavras têm poder quando acompanhadas de autoridade. A autoridade é ganhada quando você vive uma vida de ações que se santifica. E aí você obtém autoridade. Amém, meus irmãos? Amém. Quero que a igreja se coloque de pé, eu quero fazer uma oração. Glória. Aleluia. Porque nós precisamos devotar a Deus os nossos corações. Nós precisamos confessar com nossa boca, crer no nosso coração, mas sermos mais intensos na presença do Senhor, para que Ele possa nos livrar das aflições, para que Ele possa nos livrar de nós mesmos, porque todos aqui, irmãos, sem exceção, não há ninguém bom aqui. A Bíblia diz: não há nem o bom, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então você está achando que você é bom, você já está em pecado. Você não é bom, você é miserável, você é pecador. Mas Deus derrama graça sobre graças pela sua vida. Amém. Se você está de pé, graças a Deus, vigie para que não caia. Estamos de pé hoje, irmãos, não por nossa força, mas porque Deus tem nos mantido de pé. Amém. Mas muitas vezes temos entristecido o coração dele. Muitas vezes estamos aqui em cima, eu sei que todo mundo que prega sente isso, e parece que você luta, mas parece que as palavras não entram no coração. Parece que elas vão lá para fora, mas os corações não entendem. Abra seu coração, vamos abrir nossos corações. Precisamos ser transformados. Com as vossas cabeças. Glória. Espírito Santo de Deus, Pai, é o seu poder, é o seu povo. Necessitamos de Ti, Pai. Reconhecemos que somos falhos, reconhecemos, Pai, que somos inseguros, reconhecemos, Pai, que somos imperfeitos, mas somos carecedores de Ti, Pai. O Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe aqui. Abençoa esse povo, abra a mente, abra o coração, Pai. Tira todo o espírito, Senhor, de entorpecimento da Tua igreja. Abra cada coração, Pai. Mortifica a carne, Senhor. Ah, Senhor, somos carentes de Ti. Espírito Santo de Deus, aquele que está quebrado, que o Senhor venha consertar agora. Se você está quebrado, se você está em um momento que você não entende, essa é a sua oportunidade, porque toda hora é hora de você adorar e exaltar o nome do Senhor. Diga ao seu Deus, porque Ele é seu Deus. Eu não sou ninguém, mas Ele é Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Te escolheu e te ama. Então diga agora ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da verdadeira manifestação do Seu Espírito em minha vida, Pai. Senhor, nós precisamos do Seu Espírito, Senhor, porque somos maus, Pai. Nosso coração é pecador, nossa mente é falha, impura.
Mas o Senhor santifica. Então santifica-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa nossas falhas. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa as nossas quedas, Pai. Nos levante, nos fortifica, Senhor. Tira de nós toda imoralidade. Tira de nós, Pai, toda infantilidade, Senhor. Tira de nós toda raiva. Tira de nós toda ira, Senhor. Torna-nos perfeitos em Ti, Pai. Ah, Senhor, quebrando o Teu povo, Senhor. Quebrando a Tua igreja, Pai. Ah, Espírito Santo, não deixe faltar aos nossos olhos lágrimas, Pai. Ah, Senhor, não negue a nenhum aqui o Teu Espírito, Senhor. Não negues o Teu Espírito, Pai. Não negues o Teu Espírito. Espírito Santo, a Tua palavra diz, porque está escrito. Não falo de mim, mas falo do que está escrito, Senhor. Que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. É o Senhor que nos justifica, é o Senhor que nos conhece. É o Senhor que nos santifica. É a Sua graça que nos leva a um caminho de arrependimento. Fala conosco, Pai, nos faça crescer. Tira nós, Pai, de tanta infantilidade espiritual, tanta infantilidade em tudo, em todas as áreas, Pai. Porque não temos sido homens e mulheres de Deus, mas temos sido duros de coração, orgulhosos. Achamos que somos donos da verdade em nossos entendimentos, Pai. Quebranta-nos, Senhor, nos faça, Pai, um vaso digno de ser usado por Ti, Senhor. Senhor, se for preciso quebrar, que o Senhor quebra a Sua igreja. Se o vaso está rachado, que o Senhor refaça a Sua obra. Porque as Suas misericórdias se renovam todos os dias, Senhor. Se eu estou quebrado, me quebre mais, Pai, e restaure em mim um vaso que sirva para ser um instrumento seu, Pai. Ah, quantas falhas eu não carrego, quantos pecados, Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica, o Senhor nos santifica. Santifica o Teu povo, Pai. Limpa o coração, limpa a mente. Em nome de Jesus, todo peso na consciência agora será liberto. Em nome de Jesus, todo pecado é perdoado. Em nome de Jesus, todo espírito opressor caia por terra agora. Em nome de Jesus, todo demônio que se levanta contra a vida de cada um aqui em suas casas, em nome de Jesus eu repreendo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a Sua igreja triunfe, Pai. Porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em Ti nós colocamos e debruçamos os nossos corações. Em Ti agradecemos. Em Ti, Pai, em Ti, tudo é para Ti, tudo é para a Tua honra e tudo é para a Tua glória. Abençoa o Teu povo, Pai. Torna-nos obedientes à Tua palavra.